Fala galera do Boteco Connection, beleza? Tô aí, mais uma vez, Rafael Barba aí, para falar com vocês aqui pela internet. A ideia hoje é falar um pouco aí sobre o que é fascismo. Mas antes, por favor, se inscrevam aí no nosso canal, deixa um like para ajudar a gente, compartilhe o vídeo com os amigos aí, para que eles entendam as raízes do momento político atual. Então vamos entender um pouco o que é fascismo? Vamos lá. Fascismo, galera, é uma ideia, é uma ideologia política ultranacionalista, tá? De caráter extremamente autoritária. Ela se caracteriza pela repressão, pela oposição por via da força e pela arregimentação da sociedade civil. Embora partidos e movimentos fascistas se apresentem como democráticos, eles não são. É possível apontar várias características em comum entre os partidos que os tornem partidos proto-fascistas, que é o nacionalismo extremo, o desprezo pela democracia, desprezo pelas eleições, né, uma crença numa hierarquia natural, né, são vários pontos, né? Tudo isso se relaciona com os interesses individuais, né? Ela é uma ideologia que se opõe ao socialismo, se opõe ao anarquismo e ao próprio liberalismo, né? E se posiciona ali no espectro da extrema-direita. O fascismo defende uma necessidade de mobilização sobre um Estado totalitário para preparar uma nação para um conflito armado e responder de forma eficaz, segundo as ideias deles, às dificuldades. Os fascistas normalmente acreditam que o Estado deve ser comandado por um líder forte, né? Como um ditador ou um governo militar, por exemplo. Constituído por membros desse partido fascista, que seria fascista, capaz de forjar uma unidade nacional, né? O fascismo, portanto, rejeita, né, essa afirmação de que a violência ela é automaticamente negativa por natureza. Eles acreditam que a violência é um dos meios para se fazer conquistar os seus objetivos. Os fascistas eles defendem uma economia mista, né? Pelo menos é o que defendia o partido do Mussolini, e o principal objetivo deles era a autossuficiência econômica do país, com muitas políticas protecionistas. O fascismo ganhou destaque, como eu disse, na Europa, né? Do Mussolini ali, naquele período, do século XX. Os primeiros movimentos fascistas surgiram ali na Itália, durante a Primeira Guerra Mundial, e depois foi expandindo para o resto da Europa. Eles encaravam a Primeira Guerra Mundial como uma revolução, que traria alterações massivas na natureza da guerra, né? E com o advento do que a gente chama hoje na historiografia de guerra total e da mobilização total da sociedade, isso ficou diluído, a distinção entre civis e combatentes. Isso desenvolveu uma chamada cidadania militarista, em que todos os cidadãos estavam envolvidos no esforço militar. A guerra tinha sido como consequência o nascimento de um Estado poderoso, né, para eles. Eles tinham essa coisa de organizar a produção econômica e logística para sustentar a nação, uma autoridade sem precedentes para intervir nas vidas das pessoas, né? Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, poucos partidos têm declarado abertamente serem fascistas. O termo é usado frequentemente de forma pejorativa, né, pelos democratas para descrever opositores políticos reacionários. Os partidos contemporâneos de extrema direita com ideologias semelhantes ao partido do Mussolini no século XX, hoje são denominados neofascistas. A gente pode fazer aqui uma comparação e trazer um pouco do que a gente entende como fascismo para os dias atuais, para o que está acontecendo aqui no Brasil. Óbvio, o partido do Bolsonaro não se declara fascista, mas tem muitas características do fascismo, como eu disse anteriormente. O que os bolsonaristas hoje querem, né? Uma pequena parte quer intervenção militar, que casa com a ideia
de um líder forte, que seria nesse caso um governo militar, né? Óbvio, nas manifestações que rolaram esse final de semana, eles pediam intervenção militar com Bolsonaro como líder, o que na verdade nem constitucional não é. Você tem uma questão de intervenção federal, militar e tal, mas nunca para destruir a democracia. Então, o que nós vemos hoje são fagulhas de um proto-fascismo no Brasil, e por isso eu quis fazer esse vídeo trazendo um pouco do que é o fascismo, né? Não sei se todos sabem, eu sou historiador de formação e para mim essas questões são muito caras, tendo em vista a desinformação que corre nas redes e como hoje os termos e as terminologias estão na boca das pessoas de um jeito muito, eu diria, muito fácil, né? Tá muito fácil hoje você virar para uma pessoa e falar assim: ah, seu comunista, ah, seu fascista, ah, seu esquerdista, ah, seu liberalzinho, né? Só que as pessoas elas não entendem esses conceitos. Então esse vídeo hoje foi um esforço de trazer de uma maneira rápida e sintética o que caracterizou o fascismo do século XX e fazer alguns paralelos sobre o que seria esse neofascismo que hoje ronda vários lugares do mundo, né? Como os neofascistas da Ucrânia ou alguns neofascistas na própria Alemanha, onde o nazismo, que também é uma faceta do fascismo, é crime, né? Então a gente precisa ficar muito atento e dominar alguns conceitos para não ser engolido pela ignorância e pela pós-verdade nos dias atuais. Então eu trouxe aqui uma pílulazinha do que é o fascismo para vocês. Na verdade, quando a gente pensa hoje grupos proto-fascistas, e por que eu digo proto-fascistas? Porque eu não posso chamar, na verdade eu posso chamar, mas não seria correto, porque dado que o fascismo ele é um movimento do século XX e é um movimento datado, então seria anacrônico, literalmente falando, eu chamar alguém de fascista. Portanto, o termo mais correto seria chamar de neofascista, porque a pessoa que tem as mesmas ideologias e os ideais do movimento fascista do século XX, ela na verdade ela é uma neofascista, porque ela detém os mesmos ideais, o mesmo ideário para conjunturas da atualidade. Então o termo correto seria chamar, por exemplo, o Bolsonaro de neofascista. Mas como na boca do povão ninguém percebe essa questão do anacronismo, ninguém é obrigado a entender essa questão, então as pessoas optam em chamá-lo de fascista, ou chamar outros líderes como Erdogan, por exemplo, na Turquia, de fascista. Mas é preciso que a gente entenda esses termos, e hoje aqui o Boteco Connection, na minha pessoa, tentou trazer para vocês um pouco para o entendimento desse conceito, né? Acho que eu tentei ser bem sintético, trazer uma explicação bem simples para que vocês possam agora, a partir disso, fazer as pesquisas de vocês e tentar compreender o que é esse movimento que aconteceu no século XX e que reverbera na sociedade mundial até os dias atuais, sempre que surge uma crise econômica, uma crise social como essa que nós estamos vivendo nos últimos anos, principalmente ali a partir de 2008, com o crash nos Estados Unidos ali, a crise de 2008 ali dos subprimes, né? Que afetou muita gente, afetou o mundo todo, muitos países declinaram, o próprio Brasil, né? Eu lembro do Lula dizer que seria uma marolinha aqui no Brasil, aqui a crise seria uma marolinha aqui no Brasil, mas de fato não foi. Ela bateu forte aqui ali meados de 2013, foi quando o governo da Dilma começou a declinar muito, porque ela deu respostas muito erradas na maneira de como tocar
essa crise econômica aqui no Brasil. As respostas que ela deu não foram as melhores, ela manteve ali um neoliberalismo e não deu certo. Enfim, mas isso já é um tema para outro vídeo. Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que eu tenha trazido alguns elementos para vocês raciocinarem aí sobre o que é o fascismo, o que é o neofascismo, como compreender essas coisas na conjuntura atual, beleza? E essa semana tem live no Boteco Connection, faremos uma live aí na quinta-feira, eu, Vini Rodrigues, Laerte Fernandes, talvez com um convidado especial que a gente está tentando fechar. Então, mas terá live no Boteco Connection na quinta-feira às 22 horas, beleza? Então, um grande abraço a todos que acompanharam o vídeo até o final e fui. Viva o Boteco e ignore Bolsonaro. Aquele abraço.